Oi, litrapistas, Flávias, Rebeca. Hoje temos aqui connosco Olá. a Rebeca Lieberbaum, autora deste livrinho aqui, esta maravilha, esta joinha que eu vou apresentar agora. Ela nasceu no Rio de Janeiro em 1990, é formada em Política, Filosofia e Economia pela Universidade da Pensilvânia. O Coração e Outras Armadilhas é o seu primeiro livro. Além disso, nós sabemos que tens dois filhos, que estás agora a trabalhar com literatura infantil. Não sei se há mais alguma coisa assim que nos queiras contar sobre ti. Acho que é isso, vou esperar as perguntas. É? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá começar com eh, este teu processo assim, talvez mais de leitura, assim. Nós queremos saber uma coisa assim bem íntima, que é que livros é que tu não contas a ninguém que leste? Ou seja, quais Essa é livros é que tu lês e não falas disso? Assim, quais é que são os teus guilty pleasures literários? uma boa pergunta. Sabe, engraçado você falar isso, porque quando eu era pequena, eu descobri o Diário da Princesa. E era, e assim, eu fiquei maravilhada, porque acho que no meu coração, eu queria também um dia descobrir que eu era uma menina que não era muito popular na escola e virou uma princesa. Então, eu acho que esse foi meu primeiro guilty pleasure. Mas eu acho que o segundo livro, que eu gosto muito, mas ele é um livro assim, que tem um mistério, né? Ele tem aquela, não sei se assim literariamente ele é tão rico, mas em termos de trama ele é muito bom. E que é um livro que tem o meu nome, é Rebeca, da Daphne du Maurier. Não sei se vocês já leram. Sim, sim, Mas sim, que até ele tem tem, mil é, filmes, né? Sobre eu nunca esse livro. assisti, tem até novela, eu acho. Mas ele tem aquela virada no final, né? Que é bem história de mistério, e esse livro eu adoro, e normalmente não conto que é um dos meus preferidos. Muito Então bom. tu gostas assim de coisas que são surpreendentes, né? Me surpreende, Vira, vira princesa, um twist assim. exatamente. Estou a ver, estou a ver. Oh, Rebeca, e conta-nos desde quando é que tu escreves? Quando é que sentes que te tornaste escritora? Como é que foi esse processo assim? Essa é muito boa pergunta, porque eu acho que tem todo mundo que escreve sempre diz que sempre escreveu, né? Eu acho que é verdade, assim, que desde criança você gosta de ler, você gosta de escrever. Mas, assim, quando eu realmente me levei mais a sério foi quando eu voltei a morar no Brasil. Eu, sabe, eu percebi que era uma coisa que eu queria muito fazer, assim, mais do que qualquer outra, né? Então, eu voltei ao Brasil há 5 anos atrás, eu fiquei 10 anos morando fora, e aí eu comecei a conhecer mais gente do meio literário, conhecer mais a literatura brasileira, né? Porque por morar fora, estudar fora, eu ia menos, né? Por ter menos Uhum. acesso lá fora. E aí eu comecei, na verdade, escrevendo poesia. E aí uma vez eu fiz uma aula de conto, que eu já tinha lido conto, claro, mas eu fiz uma aula sobre Hemingway. E eu falei, nossa, mas eu quero escrever assim também, sabe? E aí daí eu comecei a me levar mais a sério e acho que a coisa mais assim importante é que você vê a sua trajetória de melhora, né? Porque ninguém Hum. começa bem, ninguém nasce sabendo. Eu acho que essa coisa de talento não é tão importante quanto perseverança. Então, eu fui realmente tentando me aprimorar ao longo desses 5 anos e sei que ainda tem muito pela frente, mas foi Nós achamos assim. que não tem tanto pela frente. Estás bem aprimorada, estás bem aprimorada. A gente está aqui fanzaças. Tá bom, Flaco, vai lá. Não, eu queria até aproveitando o gancho aí, entender um pouco o processo deste livro, né? Primeiro, assim, o coração e outras armadilhas. E tem um coração bastante importante no conto de abertura. E eu queria saber de onde veio esse coração, né? De onde ele surgiu, como ele surgiu para você. Entender, eu acho que isso é uma pergunta muito difícil, né, para leitores. O que faz a boa Uhum. literatura, né? E eu estava pensando nos símbolos, assim, que são lugar comum, né, nas imagens que são lugar comum. E aí eu pensei num coração. E o que que é o coração, né? É uma coisa que
se fala do coração desde criança. Eu falo para os meus filhos, vocês moram no meu coração, que é uma coisa assim, super lugar comum, mas então esse coração surgiu daí, de tentar visualizar a assim, foi uma realização literária, né? De você poder usar as imagens de uma forma inusitada. E nesse primeiro conto do livro, eu tento usar o coração de forma não simbólica, um coração Uhum. físico, né? Um coração ao contrário, né? Então eu tento trazer isso para chamar a atenção a isso, de que até a imagem comum, ela pode ter uma virada que não simbólica, que não batida, né? Então, eu acho que isso também é importante a gente pensar, porque às vezes a gente acha, tudo já foi dito sobre o Sim. amor, tudo já foi dito sobre o coração, mas acho que não, acho que é só a gente pensar um pouco mais a fundo, né? Que a gente pode dizer de novo de forma diferente. Então, E eu fica acho que é aí. bom você falar isso, porque eu acho que a sua escrita ela tem essa característica muito sua, né? E eu acho que rara, né? Da força dos diálogos, né? Dessa proximidade com o cotidiano, né? Então, acho que você tem uma escuta muito incrível, né? Muito próxima da rua, das pessoas, enfim. É, e você consegue trazer isso de uma maneira bem interessante, né? Não óbvia, talvez, como você mesmo falou, do elemento coração, é que eu estou falando um pouco desses diálogos e de que maneira esses diálogos objetivos, né? Diálogos que a gente já ouviu em algum lugar, mas eles nos levam a lugares diferentes, que é o lugar da literatura, né? A camadas mais profundas daquilo que se apresenta. E a minha pergunta era essa, né? Esses diálogos que compõem os contos, ou a maior parte dos contos, da onde eles vêm? Eles vêm de situações de escuta na rua? Eles vêm de alguma, sei lá, imaginação sua, reflexão sobre um livro? De onde eles vêm e por que eles ficam? Essa, não sei responder, talvez, mas, Assim que é mas bom. porque eu acho que assim, é impossível você dizer que a ficção é 100% ficção, né? Nunca é. Uhum, Mas também é impossível dizer que a ficção não é ficção. Então, óbvio que esses diálogos todos não aconteceram exatamente de verdade. Mas o uhum, que eu tento reproduzir na minha escrita é uma verdade de como as pessoas falam, do que elas podem falar, que acho que fica guardada, assim, fica vem de um lugar de observação, né? De ficar quieta, né? Eu acho que para escrever você tem que ficar quieta muito, né? Para ouvir. E eu acho que vem desse lugar de observar as pessoas, como elas falam, o que elas falariam na situação. Eu acho que também vem muito de um lugar de acreditar nos seus personagens, de não julgar seus personagens, de não querer que seus personagens sejam alguma coisa que eles não são. Acho que tem muito disso, assim, eu quero. Não, acho que o personagem, quando ele existe de verdade, você não consegue mudar. Assim, acho que ele tem uma vida própria, às vezes, sabe? A Flávia, acho que Acho que é isso. caiu. Eu, Mas então assim, eu tentar ao máximo não botar a minha própria voz no personagem e deixar que ele fale sozinho, deixar que ele seja ele e acreditar nele. Eu criei esse personagem, então ele vai falar e isso, vida. Aponta, ou né? ela, e Uhum. deixar que ele fale, ele falar, falou errado, ele fala assim, isso não é bonito, não é politicamente correto, mas ele fala isso e eu não tenho que intervir, eu acho que vem daí. Está muito Legal. presente naquele teu conto, E né? dá conta. Que é aquele da narradora e a autora são diferentes, né? E então tu o tempo todo traz essa coisa, é muito metalinguística esse conto de a autora quer uma coisa, a narradora quer outra, mas não acontece nem o que uma quer, nem o que a outra quer, né? Tá muito Eu interessante. acho que tem uma verdade aí, assim, quando a gente respeita, né, o personagem que cria, Hum, que sim. a gente Enfim, tem que que deixar legal. ele fazer o que ele faria de verdade. Eu vou aproveitar, então, vou fazer uma pergunta para você, aproveitar que a Flá ainda está tentando lidar lá com a internet, porque ela está, enfim, acho que num lugar um pouco mais de difícil acesso. Mas, assim, o seu livro fala bastante, né, ou basicamente, sobre relacionamentos.
né? E você mostra que relacionar-se com o outro não é uma tarefa muito fácil, né? Isso tá muito dado ali para gente. Sobretudo nos seus diálogos, né, mais fragmentados, que dizem muito, que revelam um pouco e que quase que obrigam, né, nós, leitores, a escrevermos juntos aquelas lacunas que ficam em aberto, né? E eu queria saber se era esse o seu objetivo, fazer com que o leitor escrevesse junto com você aquela história, que eu basicamente assim, achei muito genial da sua parte, achei muito legal. Ah, obrigada. Eu acho que tem um elemento assim de relação entre as pessoas em geral, que as pessoas se relacionam muito, né? Eu fui apresentada essa teoria do Martin Buber, bem jovem, que é a teoria de como as pessoas se relacionam, né? De eu isso. Muitas vezes as pessoas estão nesse campo. Eu acho que, sobretudo com o celular hoje em dia, é muito difícil a gente ter diálogos verdadeiros, né? As pessoas querem muito ser uma coisa que aparece nas mídias sociais e tal. Então, eu acho que, independente, né, da tecnologia e tal, eu acho que mais o ser humano, que a gente estava antes de começar a gravar, falar sobre felicidade, mas acho que mais que felicidade, o ser humano quer se relacionar com o outro, quer pertencer, né? Então, e isso eu acho que é a grande busca, né, da humanidade, né, da gente viver em grupo. Então, e eu acho que esse é o nosso grande desafio. Legal. Então, Bom, você aborda questões como feminismo, religião, traição, preconceito racial, questões que são difíceis de lidar, que são caras, né, na sociedade. E eu queria saber se. Não, mas o interessante, até mesmo que você estava falando antes sobre o seu personagem, a liberdade que você dá ao seu personagem, né, de não julgá-lo, né, enquanto está criando a sua história, a gente se sente um pouco assim enquanto leitor das suas histórias, né? Porque certas horas a gente se pergunta: será que eu sou essa pessoa? Será que já fui essa pessoa? E aquele segredinho, né, que a gente não quer dividir com ninguém, mas porque ninguém quer dividir seu lado péssimo. Mas é muito interessante esse diálogo que você provoca, né? É quase que educativo, né? Nós não nos sentimos julgados ao ler. E é um pouco disso, era isso que você queria eu acho passar que é para um o pouco disso. leitor? Eu acho que, assim, essa é uma opinião muito pessoal e talvez não popular, mas eu acho que a literatura está um pouco contaminada com as pautas ideológicas. Quer dizer, tudo está contaminado, mas eu acho que a literatura está nessa e isso não é bom, porque o personagem não deve carregar uma pauta ideológica. Todos nós, dentro de nós, temos um pouco de racismo, temos um pouco de feminismo, temos machismo, temos crenças que talvez não que são do ser humano, e a gente tenta entender e contextualizar isso, né? Mas é impossível a gente falar, ah, não, esse personagem é puro, porque um personagem puro que não tem nada disso é uma chatice. Assim, e às vezes, né, eu acho, porque não é verdade. Não O tem um ser lado humano não é obscuro, não assim. é? Aquilo que se fala na psicanálise do lado obscuro, não é? Não tem lado B. Exato, exato. Então, assim, a gente não pode fingir que os nossos personagens também têm que carregar o que quer que seja, assim, de ideologia. Então, eu acho que vem muito disso, assim, deixar o personagem ser verdadeiro. Tem um conto que fala sobre uma mãe, né, que o filho traz uma namorada negra e ela fica se dizendo, eu não sou racista, mas ela está incomodada. E eu acho que isso acontece, e não necessariamente ela é uma pessoa ruim. Assim, eu não estou julgando a personagem por esse sentimento. Eu só estou mostrando que, né, a humanidade tem o lado bom dentro, né? Acho que é Tolstói que diz, né, que é uma linha muito tênue dentro de cada pessoa, do bem e do mal, uma coisa. Então, acho que não podemos criar personagens só bons, ou personagens que lutem por só uma pauta, ou que sejam só oprimidos, ou que sejam só opressores, porque na verdade não é assim. Na verdade, eu acho que há muita nuance, né, É, para Para pensar, né? Para pensar. trabalhar e para pensar. Uhum. legal. Bom,
Agora a gente queria conhecer qual é o seu conto favorito. Conta pra O meu gente. conto favorito. Nós temos Meu os ou nossos. em geral? Meu ou do mundo? Teu, Seu teu, conto. teu. Qual aquele Ah, tema que tá no seu coração? o meu conto favorito. Olha, eu gosto muito do Parece o Céu, não parece, né? Esse conto me tá trazendo um pouco de problema, porque estou agora escrevendo meu romance, e essa personagem desse conto tá no meu romance, mas o que eu criei no conto tá se tornando menos real, assim, nas especificidades da vida dela. Mas é uma personagem, assim, que vem aparecendo em outros contos meus, em outras situações, e por isso eu gosto, assim, porque eu tenho... É uma personagem muito complicada, muito complexa, Hum. com seus defeitos e por isso eu gosto desse conto. Ele é uma mãe, né, que foi deixada pelo marido e o marido agora está tendo pensamentos de terminar com a própria vida e ela tá nessa. E esse conto também fala muito do diálogo. Ela tá com uma filha, né? Com uma amiga nesse conto e a amiga ouve, mas não ouve, entende, mas não entende. Então também fala daquela questão das relações Uhum. entre as Muito bom, pessoas. muito bom. Bom, agora que a Flá voltou, vamos lá. Flá, é contigo. Não, eu ia comentar, ia fazer uma pergunta, mas agora eu fiquei até com vontade de fazer outra. Mas deixa eu voltar para a minha. Nem sei se vocês falaram isso enquanto eu estava desaparecida. Eu não sei nem onde eu estava. Estava tentando recuperar aqui o meu lugar nesse mundo virtual. Tá muito ruim a internet aqui, muito ruim, continua ruim, tá? Então, se travar, vocês reassumem aí. Mas o que a gente falava, até pegando um gancho na pergunta da Flá, é que eu acho que tem uma série de pautas aqui, ou de temáticas, acho que melhor temáticas, né? E uma delas é essa coisa feminina, inclusive o próprio feminismo, mas por narradores homens, né? Então são homens contando a história, e isso, mais uma vez, é uma coisa também rara, né? Normalmente a gente tem escritoras falando a partir de uma narradora mulher, né? E eu acho muito forte isso, né? Tem até aquele conto, se eu não me engano, é Aleluias, né? Que é muito. Eu já tinha lido antes de ler aqui no livro, e eu tinha ficado muito marcada por ele, né? Então, no fundo, eu queria um pouco que você comentasse como é para você essas pautas ou essas questões importantes, feministas ou femininas, também acho que tem as É, duas coisas aqui, através desse narrador, através da perspectiva desse narrador que é um homem, né? Como que é isso para você? eu diria feminina, né? Porque, como eu estava falando assim, é óbvio que existe o ideal, mas eu acho que eu prefiro a palavra feminina por ser mais neutra, no sentido de que eu não estou tentando convencer ninguém de nada, né? Eu gosto disso, tá? É, Ótimo. então, a, a... Desculpa, falando em feminino, minha filha tá batendo a porta. Então, eu acho que vem de novo nessa questão assim de deixar o personagem falar, né, nesse conto. É um casal que também, né, não está conversando diretamente Uhum, e de forma muito aberta, e eu acho que, na verdade, assim, falando do feminino um pouco, uhum, as mulheres estão sendo muito obrigadas, né, de certa forma, a valorizarem, a serem valorizadas mais pelo que antigamente o homem era valorizado. Eu acho que isso não fala uhum, diretamente desse conto, mas em geral. E eu acho que falta um pouco essa conversa, assim, do que, do que é ser mãe, do que é ser mulher no sentido antigo, assim, de das realidades biológicas que são verdadeiras, do sentimento feminino, né, que é verdadeiro uhum, e é diferente. Então, assim, eu acho que tem muitas mães nesses contos que passam por isso, né, que passam uhum.
por essas questões, porque é muito difícil, né? E independente de se a mulher quantas mulheres vão ser CEOs ou não vão ser CEOs, elas têm que elas lidam, a maioria das mulheres, né, lidam, ainda mais num país como o Brasil, que tem uma porcentagem enorme de mães solteiras, né? Gente, o Uhum. feminismo não está conversando com essas mães, porque elas não vão ser CEOs, elas têm que ganhar o pão, né? Então, eu acho que é, é exatamente isso, é trazer o feminino, é trazer a experiência feminina, e não necessariamente da pauta feminista ou da pauta machista, ou Uhum. é enxergar isso, assim. Não sei se fez muito Uhum. sentido. Fiquei um pouco distraída. Não, mas isso aí é. Não, mas eu achei que fez sentido, sim. Acho que é como se fosse uma sobrecarga, né, de alguma maneira, e uma mistura do que é possível, do que é o desejo e de como isso se dá na prática. Acho que isso é uma coisa que a gente vê nos contos, né? Então, é bem interessante. E a outra coisa que eu vou entrar aqui rapidamente para falar é isso. A gente tem muitos contos aqui que são fortíssimos, né? Então, você estava falando do seu preferido, acho que depois as meninas podiam até comentar também um pouco delas, mas eu adoro aquele que chama Blue Hole, né? Que é um mergulho e a gente já entra lá, a história já está acontecendo e a gente vai construindo um pouco com ele, né? Com o narrador essa história, com a narradora essa história. Mas eu acho que é sobretudo uma história de muitos silêncios, né? E como que o silêncio, mesmo quando ela está contando tanta coisa, ele diz muito do lugar onde ela está, né? Da falta, da ausência, né? Dessa companhia que ela tinha, enfim. Eu acho muito bonito. Gosto muito. É, Mas não agora eu por vou devolver acaso para que a esse. Flá, que eu roubei aqui uma pergunta a mais. Não, Flá, na verdade, quando você esteve fora, fiz todas as minhas perguntas, mas vamos lá. Foi Não, ótimo. então eu acho que vou pegar no gancho, assim. Eu pessoalmente, assim, este é o meu coração, eu adorei, né? Eu gosto muito. Obrigada. Tem uma coisa, assim, que eu acho que é muito tua, que nós conseguimos identificar bem, para já os diálogos, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente já conversou, que tu tens esse dom completamente, né? De fazer Sim. diálogos incríveis e nos contar as coisas pelo diálogo, que é uma arte que, sim, não tem muita gente que saiba fazer isso bem, né? Não. Mas tem uma coisa que eu assim aprecio, que é que tu não tens, né? Eu às vezes quase estou a ler os contos e imagino mesmo aquela parte do microfone, de soltar o microfone, né? Ou seja, tu metes-nos na cena, estamos lá naquela coisa toda e tu de repente dizes, acabou. Vira-te aí com isto. E isso é muito interessante porque mostra que tu escreves sem medo, né? Escreves sem medo de dizer aquilo que vens dizer, de mostrar aquilo que vens mostrar, e isso é muito valioso, assim, muito valioso. Então, eu acho que nós já conversámos alguma vez disto, mas eu achei o teu livro, assim, muito. Conversa muito com o Tudo é Possível, da Elizabeth Strout, assim, porque são muitos personagens muito atuais, né? Com angústias muito do nosso contemporâneo, e tu ofereces isso, um retrato, um recorte, e sempre com muito humor, mas também sem pudor, né? E então eu tenho a sensação, assim, de que está aqui uma influência da literatura norte-americana, de alguma outra maneira, e do cinema. Então eu queria saber se é assim, o que é que te põe a escrever, o que é que tu vês que te põe, que te ativa para a escrita, que te ativa para a literatura. E, enfim, é isso. É engraçado você falar isso, porque a Elizabeth Strout eu conheci há pouco tempo, acho que foi a Raquel, uma das pessoas. Várias pessoas falaram recentemente sobre ela, eu não conhecia, e eu fiquei tão apaixonada que eu já. Daqui a pouco eu não tenho mais livro para ler dela, eu só tenho mais dois, que eu já li todos. Mas eu não conhecia a obra dela quando eu escrevi esses contos, e eu assisto muito pouco filme, muito pouca série, e talvez eu acho que essa falta do cinema na minha vida é o que me dá essa liberdade. Eu não sei, mas assim, por não ter talvez que imitar o cinema, eu posso criar o meu próprio, né? Criar minhas
Mas, assim, essa questão do medo eu acho uma questão muito importante, né? De você poder escrever o que você quer escrever, o que você acredita de escrever. É difícil. Eu acho que é um luxo até, assim, você ter essa opção, né? De decidir o personagem que você quer criar, a situação, e não ter que, né? Eu não preciso estar vendendo folhetim coisas desse tipo, mas em termos de, assim, eu tenho muito, né, influências norte-americanas, e é difícil eu lembrar o que que eu li antes de escrever isso, né, porque já faz acho que quase 2 anos que eu escrevi esses contos, então, ou 3 até. Então, mas Mas eu consegues ter tenho, assim, por exemplo, consegues, além do Hemingway que já falaste, né? Claramente é uma é, influência para ti. Quem são, assim, que leituras é que tu dizes isto aqui moldou-me, assim, de alguma maneira? com certeza, tem algumas, assim, que foram muito importantes no conto para mim. O Saul Bellow é um deles, que Ok. é um escritor norte-americano, judeu, inclusive, né, que a gente fala. E a Alice Munro, que ela é canadense, mas também na língua inglesa, ela, ela faz como se fossem novelas, mas são contos, né? E ela se permite, ela fala também muito do feminino, ela foi uma grande influência. Acho que Clarice Lispector, é impossível a gente escrever em português sem ter lido e se apaixonado, apesar da Clarice ser, né, eu, o que ela faz é impressionante, muito difícil, mas acho que é com certeza uma influência na minha escrita. Acho que esses são os três maiores assim contistas que eu posso dizer, uau, li muito antes de começar a escrever conto. E o Hemingway, mas o Hemingway, eu agora, né, tô tentando me distanciar um pouco dele, né? Porque ele é muito breve e eu agora tô tentando, agora no meu segundo livro que eu tô trabalhando, eu tô Uhum. tentando me deixar não ser tão breve assim. Isso que você falou, acho que também tem o espaço da gente não ter medo de ir lá no profundo, de ir lá, né, de escrever mais palavras, e aí depois talvez cortar até, mas eu tô tentando Fazer me permitir um isso. mergulho, né? O tal Um mergulho mergulho, do voo. exatamente. Tá bom. É. E diz-me uma coisa, será que é cedo ou já dá para tu perceberes, assim, qual é que é a tua angústia, assim, qual é que é a tua pergunta, que só a literatura vai dar resposta? Assim, será Essa é que uma boa pergunta. aquele lugar de Pode. inquietação que tu dizes, é por aqui, né? É esta a minha inquietação, é esta a minha É, questão. eu acho que é essa questão que a gente falou das relações humanas, né? E assim, não, eu acho que né, eu acho que é o amor. O que que o que nos faz humano é o amor, é essa capacidade de amar eu acho que essa é um pouco da minha angústia, assim, de tentar entender isso e a falta de, e, é, e a gente vê um mundo que tem muito ódio, né? E será que a literatura consegue entender, o, consegue nos trazer mais para perto? Eu acho que é isso, mas é um pouco, como a gente falou, lugar comum. Mas eu acho que é. Ou não, não é? Porque realmente no mundo em que há tanto ódio, né? O amor não é nada um lugar comum, né? É. Às Mas Então, eu vezes eu acho acho que que é. nota com muita originalidade os lugares comuns que hum, você diz trazer. Eles É. deixam de ser lugar comum no momento em que você inicia sua narrativa. A gente já muda o pensamento. Logo no início a gente se depara com o coração, mas daqui a pouco ele deixa de ser aquilo, deixa de ser aquela imagem mundialmente conhecida e passa a ser não só o órgão, como vai além dele. Então isso é muito bonito também. Ó, vou aproveitar o gancho, já que as meninas disseram o quanto que elas mais gostaram. Eu gostei de muitos também, mas o que eu me diverti rindo, já que a gente também falou de felicidade, foi aquele em que um homem, enfim, um executivo sai do trabalho para o almoço e vai ao encontro da mãe. Eu me diverti demais rindo, porque mostra ali o que a gente tem, né, de
idealizar a imaturidade, de onde vem essa imaturidade, né? Que dos relacionamentos, sobretudo homem e mulher, né? Em vários momentos imaginamos o nosso parceiro, nosso amigo, nosso colega de trabalho imaturo, e de onde vem tanta imaturidade num homem formado, né? Assim, foi muito a forma como você tratou essa imaturidade dele, de onde viria isso, foi muito divertido. Eu não vou falar aqui porque eu acho que fica como, enfim, dica para que leiam, leiam porque vocês vão gostar. Mas foi Obrigada. assim, que eu mais me diverti lendo, foi muito legal. Eu gostei muito da sua ideia. Engraçado, né? Porque quando eu escrevi esse conto, algumas pessoas leram e falaram: ah, não, isso é muito estranho, isso não, isso é grotesco. E você achou engraçado, então que bom. Nada grotesco, eu achei super divertido. Aliás, eu tenho até como mostrar para você que eu coloquei vários ha-ha-ha aqui nessa foto. Que bom. Enfim, mas muito bom. E Rebeca, diz-me uma coisa. Bom, acho que estamos a perceber que tu estás a escrever um romance, é isso? Então, É. ok, Ou um romance ou algo entre conto e romance, vamos ver. ok, Assim, ok. não E tem sido precisamos uma experiência muito diferente, né? Estás a falar de um mergulho, né? Mergulhar mais. Mas, sei lá, ficas mais obsessionada com as coisas, estás a ler outro tipo de fontes. O que é diferente neste É, processo? você eu acho que você, assim, quando você termina, quando você escreve um conto, né, você pensa naquele conto, e aí quando você termina o conto, parece que a sua obsessão com aquele, né, a minha obsessão com aquele conto terminou, eu já vou pensar no próximo. Mas no romance não, né? Então é o tempo todo. Não, mas será que ele faz isso, o personagem, e tentando maquinar? E é o tempo todo pensando nesses personagens que estão nascendo, né, que estão vindo à tona. E então, assim, eu tenho. Aí eu vou dormir, não, aí eu venho aqui no meu caderninho e vou escrevendo. Essa aqui, vou escrevendo um monte de coisa. Aí eu volto para cá, e deito. Não, tem que. Então, eu acho que uma experiência diferente nisso, assim, porque você vai por inteiro, né? Você não tem como terminar e pensar em outra coisa. Tão bom. Até terminar o A romance. terminar. E aí vamos ver Pois o que é, é que vamos ver. acontece, né? Então, agora nós vamos te fazer assim umas perguntas que a gente chama a nossa parte de as perguntas proustianas, que elas são perguntas inspiradas, não, tiradas do questionário do Proust. Então, o questionário é muito longo, tem 40 perguntas, nós não vamos fazer todas, vamos escolher uma para cada uma. Mas pronto, a ideia realmente é tu, assim, dizeres o que te vai à cabeça. Opa. Vai lá, Flá. Não precisa ser muito elaborada, aquilo que vem primeiro. Se você não fosse você, quem você seria? Uma bailarina, eu acho. Não consigo te imaginar uma bailarina. Dancei balé há Não muito depois de tempo na ler seu minha livro. vida. Dancei balé há muito tempo, mas eu nunca fui muito boa. Mas se eu pudesse, acho que eu seria uma bailarina. Adorei. Vai lá. Legal. É, e a tua ideia de miséria? Qual é que é a tua ideia do que pode ser a miséria? É difícil isso, né? Porque no Brasil existe tanta miséria física, né? Eu ouvi uma vez uma, uma pessoa me falou assim: o Brasil é uma máquina de moer os pobres. E eu acho que a miséria é você não ter a oportunidade de sair dessa máquina, né? Acho que isso é miséria, de verdade. Não ter a oportunidade de não ser mais miserável. Ok, sim. Flávia, estás sem som? Sim. Eu tô sem som e tô falhando, mas tudo bem. Agora vocês estão me ouvindo? Que vocês estão todas paralisadas para mim. Não, Não, estou estamos te ouvindo. ótimo. Não, Nos estamos a Eu ouvimos tô ouvir. aqui bem. num lapso de tempo, eu não sei o que que tá acontecendo, mas eu vou falar, vou fazer uma pergunta. Minha pergunta é cor e flor favoritas. Cor e flor, lírio branco. Ó, rápida de raciocínio, hein? Que Elegante. esse já já foi pré-definido.
Muito bom, Rebeca. Você sabe que essa sua ligeireza, essa rapidez é interessante porque ela está na velocidade dos contos, mas eu acho que a coisa mais interessante que ela traz, se eu posso, pitaqueira total, é uma coisa que mais adiante para o leitor, quando o leitor pega o seu texto, é uma enorme confiança na história e nesses personagens. Muitas vezes o que a gente vê, não sei se a Raquel e a Flávia têm essa mesma sensação, mas é meio que um duelo velado. Estou falando do seu ponto de vista do leitor, entre para onde vai a história, para onde iria a história esses personagens e a vontade de quem escreve, né? Então, às vezes você sente assim, isso aqui não foi assim, isso não aconteceu dessa maneira, ele não falou isso. E eu confio no seu texto, porque a gente tem muitas coisas acontecendo diferentes com os personagens e todas elas, de alguma maneira, validadas por eles mesmos. Então, Sim. eu chamaria isso de verdade, né? Então, tem muita verdade no que você escreve. Acho que isso deve trazer uma série de desafios para você, como inclusive as perguntas da Flá de alguma maneira endereçaram. Às vezes você fica falando, putz, isso aqui surgiu aqui agora, né? Mas surgiu porque tinha que surgir, porque esses personagens trariam aquela situação. E eu acho que está muito. É interessante que você tenha respondido dessa maneira as perguntas, né? Rápido, direto, sem medo. Então, isso é muito bom para o leitor, né? O leitor confia no texto, ele sabe que o texto pode desembocar em milhões de possibilidades, e de fato acontece isso. Enfim, vou aproveitar esse comentário aí para a gente, infelizmente, ir se despedindo, porque foi uma conversa muito boa. O tempo todo, manda aí ideias. Já Sim, pode estar muito o ano. bom. Vamos. Tá bom, Gente, gente. muito obrigada. Uma honra, é um privilégio de verdade, assim. Eu sei que vocês são leitores muito sérios. Sei pela nossa relação, né, nas aulas da Noemi, mas não só por isso, assim, por conhecer os comentários. Então, é realmente, assim, ser convidada aqui, para mim, foi uma honra muito grande, de verdade, assim. Obrigada. A gente é Nós que tem vamos sorte de sim. conhecer tanta gente boa, né? Não, pode Ah, falar. eu Isso aí é acho. Tanta gente bom. que fica, meu Deus, eu estudo com ela, é verdade?